Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o filho unigênito do Pai. Caiu em minhas mãos a carta de Santo Inácio de Loyola, que ele manda em 1553 aos padres e irmãos da Companhia de Jesus em Portugal. Estava havendo uma revolta em Portugal, os portugueses estavam fazendo das suas, e foi, aliás, para Santo Inácio de Loyola um tormento, um verdadeiro tormento, aquele conjunto de jesuítas portugueses, porque deram um trabalho a ele não pequeno. E ele está, portanto, escrevendo a esta gente e escreve justamente sobre a obediência. Não estou dizendo que todos os portugueses sempre dão trabalho, não é isso. Mas estou dizendo que os daquele tempo deram trabalho, e deram um trabalho não pequeno. E Santo Inácio escreve uma carta para eles, para pôr os pingos nos is, e para colocá-los dentro dos trilhos. E nós encontramos uma definição de obediência magnífica, que é de São Tomás de Aquino, Suma Teológica, Secunda, questão 104. Questão 104. Vale a pena percorrer essa questão, que é muito bonita. A obediência é uma virtude moral que faz pronta a vontade, quer dizer, que deixa a vontade agilizada, para executar os preceitos do superior, enquanto este é representante de Deus. Perfeita definição, melhor é impossível. Não conheço melhor definição de obediência do que esta. A obediência é uma virtude moral que faz pronto, se quiser, eu dou até em espanhol, tirado da Baca diretamente. La obediencia es una virtud moral que hace pronta la voluntad para ejecutar los preceptos del superior, en cuanto este es representante de Deus. Ele é o representante de Deus, então é preciso que haja uma virtude que facilite a que a pessoa tenha a sua vontade ágil, pronta e imediata para executar os preceitos que o superior manda. Porque o superior está mandando enquanto representante de Deus. E enquanto sendo representante de Deus, deve ser obedecido como o próprio Deus. E uma desobediência ao superior é uma desobediência ao próprio Deus. O que produz a desobediência na alma de quem é desobediente? Vemos aqui Saul. Saul vai ser atormentado por um espírito que vai deixá-lo arrasado. E é um espírito que lhe dá tristeza, que lhe dá angústia, que lhe dá aflição. A obediência imperfeita é uma virtude triste, de Santo Inácio. Os religiosos que não são obedientes não são felizes, perdem a felicidade. Os sacerdotes que não são obedientes, diz ele, geralmente estão amargurados, vivem amargurados. E assim, nós poderíamos passar horas falando sobre os delírios da desobediência e as magníficas vantagens da obediência. Essa carta de Santo Inácio é lindíssima e eu a recomendo. Quem sabe se a gente pudesse mimeografá-la e distribuir para todos lerem, meditarem, porque ela é fundamental para eles encher de alegria e eles encher dos elementos que dão alegria e que é justamente viver da virtude da obediência. Ora, no Evangelho nós vamos encontrar a mesma situação, porque essa gente está com o tecido velho, como o odre velho, rezando e implorando pela vinda do Messias. Mas acontece que o Messias está diante deles. O Messias está ali. Mas acontece também, por outro lado, que eles não querem reconhecer aquele como Messias, porque eles têm um Messias na cabeça deles. E o Messias que está na cabeça deles não é o mesmo que apareceu real diante deles. Eles elaboraram um Messias que não é o real. E eles querem fazer com que Deus obedeça a eles. E que criem um Messias de acordo com a inteligência deles. Então eles não entendem por que os apóstolos não estão fazendo jejum. E Nosso Senhor, ainda com uma bondade divina, que é a bondade absoluta, diz para ele: mas tem sentido num casamento, chegar na hora do casamento, e no meio de todo aquele banquete, alguém diz: não, eu não vou comer nada porque eu estou em jejum hoje. Se não vá à festa,
arrume um meio de dizer que está com dor de cabeça, que está com febre, que não sei, é uma doença qualquer, e não vá ao banquete porque fica mal. Senta-se à mesa e vem o garçom oferecendo e diz: eu vou estar aqui olhando o pessoal comer, mas não vou comer não, porque estou fazendo jejum. Tem sentido, ainda mais naquele tempo era muito mais grave ainda do que hoje, porque hoje sabe-se perfeitamente que as pessoas preferem muito mais viver na magreza absoluta. Eu não posso falar muito disso, mas enfim, preferem muito mais viver na magreza absoluta do que sentar-se à mesa e conviver com os outros comendo alegremente disto e daquilo. Isso por quê? Porque existe a lei do magro. Hoje em dia, ser gordo é um pecado contra a sociedade, o que é um absurdo. Mas naquele tempo também não tinha isso. Naquele tempo nem eram mais inteligentes e eles sabiam que a pessoa comendo ou não comendo morre do mesmo jeito. Então é melhor comer. Eles comiam. E acontecia então que eles não entendiam porque Nosso Senhor e os outros não faziam jejum, e Nosso Senhor lhes dá esse exemplo para colocá-los diante de uma situação lógica. E Nosso Senhor ainda vai dizer que não se deve colocar remendo novo em tecido velho, porque senão o rasgão é muito maior, e nem se deve colocar vinho novo em odres velhos, porque senão também o que acontece é que o vinho, fermentando, arrebenta o odre velho. E com isso Nosso Senhor diz: querem fazer jejum? Façam jejum. Eu não proíbo que façam jejum, só que eu acho inteiramente incoerente fazer jejum, uma vez que se trata deste noivo que aqui está. Esse noivo, quem ele casou-se, ele fez um matrimônio com Israel, ele realizou um matrimônio com Israel. Então é hora da alegria, não é hora da tristeza. Mas se quiserem fazer, façam. Mas vejam bem, é por isso que eu digo que o que vem agora por diante é tecido novo e é vinho novo. É o Novo Testamento. Não dá para tomar os costumes do Novo Testamento, que serão outros, e exigir que eles sejam observados no Velho. Então, se vocês querem continuar no Velho, continuem. Mas toquem o seu caminho e fiquem esperando o Messias até o fim do mundo. Ele vem, só que ele vem julgar os vivos e os mortos. Já não vem mais como estão querendo, como Salvador e como aquele que vai consertar todos os problemas financeiros e sociais e políticos e não sei quanto. Não, de fato ele vai consertar, só que com outra perspectiva, é a perspectiva já da eternidade. E assim vemos o quanto nós, querendo fazer a própria vontade e usando a própria inteligência e não querendo ser obediente, nós estamos seguindo um passo errado, um caminho errado que nos leva à tristeza e à amargura. E o quanto a obediência nos dá a todos uma felicidade que é insubstituível e que não encontramos em lugar mais nenhum a não ser nessa virtude. Que sejam obedientes, eles, elas e todos, que sejam obedientes e que saibam por onde o Espírito Santo quer conduzi-los. Chamou-os para uma vocação, é preciso ser inteiramente fiel a esse chamado, é preciso dar tudo. E o dar tudo significa dar a própria vontade e a própria inteligência em aras da Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana, que é infalível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.